Olá, meu nome é Tainá Malaspina, eu sou educadora, coach e mestre em Psicologia Social pela PUC. E venho aqui fazer um convite para você, adolescente, ou você que é pai de um adolescente e sabe o quanto essa fase ela é complexa, e repleta de decisões, escolhas assim a serem tomadas, quer conhecer o programa Escolha Consciente. Esse é um programa que ele foi desenhado com base num aprendizado, no mestrado em Psicologia Social, no qual eu estudei a geração Y, os jovens aí nascidos de 80 a 2000, e tentando entender a relação entre trabalho, felicidade e sentido. Todo esse processo me fez perceber, e junto com alguns trabalhos como por exemplo do William Damon, em que ele traz 4 perfis de jovens. Primeiro são os desengajados, são aqueles jovens que não tem meta, não tem nenhum objetivo de vida, o foco deles é diversão, lazer. Depois nós temos um segundo grupo que são os superficiais, são jovens que eles até têm sim algumas metas, mas são metas que quando são atingidas não surge uma sensação de plenitude, de sentido, e eles passam a vida migrando de meta para outra meta de curto prazo. Temos o terceiro grupo, que são os sonhadores, são aqueles jovens que eles são idealistas, eles querem muitas vezes mudar o mundo, mas eles fazem muito pouco, efetivamente, no plano prático, no plano de ações. E por fim, os jovens que efetivamente têm projeto de vida, que é um número restrito aí. Mas muitas vezes é porque os jovens hoje, diante do contexto atual em que os vínculos muitas vezes se tornaram mais fracos, o paradoxo da escolha que eles vivem hoje, no sentido de que escolher hoje uma profissão, escolher um caminho é muito mais complexo, porque surgiram diversas opções, E o ser humano, ele sempre lutou pela sua liberdade, Sartre dizia que nós estamos condenados à nossa liberdade. Então, essa associação de termos mais escolhas, que aparentemente a gente acreditava que traria maior liberdade, para o jovem o que ele vive é uma angústia, Diante de tantos caminhos que se abrem, qual que eu vou escolher? E, por outro lado, a gente percebe os pais angustiados ao verem os filhos sem uma visão de futuro clara, sem um direcionamento, uma perspectiva de futuro do que quer fazer da vida, e não sabem, se sentem de mãos atadas, em como eles podem ajudar um adolescente nesse processo. Então, esse programa foi desenhado usando uma metodologia baseada em alguns exercícios que são de coaching, com algumas adaptações para o conceito de construção de um projeto de vida. Ele é focado nos jovens do ensino médio, por quê? Que é uma fase de transição da vida ali do ensino médio para uma vida universitária, que é o primeiro passo em que ele tem que dar com uma visão de futuro. Até então, não tinha muita escolha. Ele foi sendo conduzido dentro de uma linha educacional de ensino fundamental, do ensino infantil, fundamental, ensino médio, mas ele não teve que escolher. Só que é a primeira vez que ele tem que escolher, e ele precisa para isso ter um olhar para o futuro, ele precisa ter uma percepção de onde ele quer chegar, e aí é onde muitas vezes as coisas travam. Então esse programa ele foi desenhado para apoiar o jovem nessa escolha de um curso, mas por isso que ele pode ser feito desde o primeiro até o terceiro ano no ensino médio, para ajudá-lo nessa escolha de curso, mas também ele é um programa que os pais podem participar, se tiverem disponibilidade. Algumas videoaulas são feitas para que os pais entendam um pouco o contexto que esses adolescentes vivem, porque o mundo mudou muito ao longo dos últimos anos. Então, o contexto que um pai presenciou na hora de escolher sua profissão e de conduzir sua carreira é muito diferente do que o jovem se depara hoje, com o conceito, por exemplo, de carreiras paralelas. Cada vez tem se tornado mais comum nós falarmos que o que você escolher como curso não é necessariamente aquilo que vai ser pro resto da sua vida, Tirar esse peso também do jovem. Hoje é possível você exercer 1, 2 carreiras de forma simultânea, é possível que você tenha ciclos de carreiras mais curtos, aquela coisa de passar a vida inteira numa empresa, é algo que cada vez menos essa geração vai experimentar, Então esse programa ele foi formatado numa plataforma online, porque nós sabemos que hoje a disponibilidade de tempo do jovem, principalmente do ensino médio, em que eles são cobrados, tem simulado, alguns ficam em período integral, então é uma agenda corrida.
o programa foi desenhado para que ele possa, ao longo da semana, ele precisa se dedicar cerca de 1 hora e meia, em alguns casos, algumas semanas 2 horas, mas no tempo dele, ele pode fazer em casa, entrar na plataforma, olhar as vídeos, assistir, né, as videoaulas, e também ele tem toda a instrução de cada exercício que ele vai percorrer um caminho em que facilite o entendimento dele de quem ele é. Com base nesse processo de entendimento de quem ele é, aí sim nós traçamos uma visão de futuro, né? Aí nós traçamos o que ele vai fazer, né? E uma congruência entre quem sou eu e o que eu faço. E é um processo muito desenhado, né, com base no trabalho de Erik Erikson, que estuda a juventude, nessa construção de um processo, primeiro, de recapitulação, o jovem entender o passado até o presente, entender a história de vida dele, e um processo de antecipação, tá, com base no quem eu sou, no que eu construí até aqui, o que eu olho para o meu futuro. Então, esse é um programa que ele surge num momento em que você vê os jovens passando por uma crise de sentido, muitas vezes por um vazio existencial, uma sensação de estar perdido, e também que ele vem desmistificar essa ideia de que a adolescência é a melhor fase da vida. A adolescência é sim um período muito rico, mas não é um período fácil. O jovem ele tem que lidar com diversas questões, ele tem que começar a responder quem é ele, que marca ele quer deixar no mundo, o que ele pretende fazer, como ele vai criar uma independência financeira, de até então ele era conduzido, apoiado pelos pais. Então é um período de muitas indagações, de muitas questões, e o contexto que nós vivemos hoje, muitas vezes há uma falta de espaço de diálogos autênticos entre pais e filhos, para que um possa apoiar o outro nesse processo. Então esse programa ele vem para suprir essa lacuna, e que, se houver disponibilidade desses pais, eles podem sim participar do programa de uma forma mais ativa. Então eu convido vocês a entrarem no site www.tainacoaching.com e conhecer melhor como funciona e ter todas as outras informações dentro dos cursos Programa Escolha Consciente, ok? Nos vemos lá. Até mais!